Olá, meu povo lindo! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje o tema do Pod Giz é voltado para os amantes do vinho. Delícia, hein? E para isso nós convidamos um mega especialista na área, nosso querido amigo Fernando Puccetti Moraes. O Fernando, ele é um sommelier profissional, especialista em vinho e enoturismo na Itália, né? Fernando, agradeço imensamente sua presença aqui com a gente, a sua disponibilidade de passar um pouquinho para o pessoal como que funciona, a gente que gosta, né? Principalmente mulher, acho que você vai falar algo a respeito, a gente que gosta muito de vinho, então é interessante um tema desse, né? Então agradeço imensamente aí e fale um pouquinho como que o vinho entrou na sua vida, Fernando. Muito obrigado, quem agradece primeiro sou eu, é um prazer estar aqui falar com vocês e um pouquinho desse assunto apaixonante e bem, eu tenho certeza que todo mundo gosta e quem não gosta tem vontade de aprender. Ah, legal, isso mesmo. Vou falar um pouquinho. Bom, o vinho entrou na minha vida, eu como falei, eu sou italiano, brasileiro. Morei muitos anos na Itália, onde meu primo tem uma vinícola lá. Eu sou de formação sommelier, formei de faculdade lá, sommelier, enologia fiz também, mas eu não produzo vinho, tá? Sim, eu me considero hoje apenas um especialista de vinho, um estudioso de vinho. E eu gosto de trabalhar com enoturismo na Itália, onde eu levo grupos pequenos, tá? De no máximo 4 pessoas, para falar de vinhos e história, que eu sou apaixonado pela história. E o vinho carrega uma história por trás gigantesca. Por exemplo, eu sempre falo, né, que se você quer conhecer um país europeu, se você conhece o vinho dele, com certeza você conhece a história do país. Porque o vinho é totalmente entrelaçado com a história do país. Na Itália, então, nem se fala, né, a maior produtora de vinho atualmente. Então, eu trabalho com essa parte de vinhos, dou palestras e cursos de vinhos aqui no Brasil e trabalho com enoturismo na Itália. Que legal, Fernando. Inclusive, pessoal, depois aí no final a gente vai deixar o link. O Fernando, depois, assim, quem quiser entrar em contato, ele leva o pessoal para a Itália, assim, né, Fernando? Levo sim. Como eu falei, não é excursão, são grupos pequenos, de no máximo 4 pessoas, uma coisa muito exclusiva, tá? Você passa 10 dias na Itália como se fosse uma italiana. E uma Itália diferente, por exemplo, não é aquela Itália onde vão todos os turistas. Tá. Não, a gente só fica com italianos, amigos meus, inclusive enólogos, produtores de vinho. E não somente a parte de vinho, né? Que a gente não fica o dia inteiro atrás de vinho. A gente faz a parte turística. Eu falei, eu adoro história. Então eu sou uma pessoa que se deixar, eu conto a história de todo lugar que vai, do lugar, da história, daquela esquina, daquele poste, do vinho relacionado. A parte romântica do vinho, a parte legal do vinho. Ai, que delícia, isso aí. Fernando, explica para nós, assim, os leigos. Qual a diferença do enólogo e sommelier? Enólogo e sommelier, tá? São duas coisas bem diferentes, mas no mesmo tema, tá? O enólogo é aquele, vou dar um exemplo para você. O enólogo é um artista, um escultor, é como se fosse Michelangelo, né? Vamos falar de Itália, que sou especialista em coisa italiana, vamos falar de Itália, é como se fosse Michelangelo. O que Michelangelo fazia, um escultor e artista? Ele ia na montanha, ele abria o mato na montanha, principalmente os montes Apuantes na Itália, à procura do Bianco Statuário, que era um mármore famosíssimo que existia na Itália. Hoje já está em extinção, que era o mármore mais caro que tinha. Inclusive foi o mármore que é feito a Pietà de Michelangelo, que ele foi pegar lá em Pietrasanta. E o que acontece? Ele é aquela pessoa que abria o mato ali na coisa, escolhia a parte da montanha para começar a esculpir a estátua, tá? Retirava, levava em praça pública da cidade e terminava e fazia a escultura ou a estátua, a obra de arte, tá? Esse é o enólogo. E ele faz isso com vinho. Esse é o enólogo. Agora, o sommelier é aquele que depois que você vai no museu, você vai ver a obra de arte, você vai lá no Vaticano ver a Pietà, lá tem aquela pessoa lá que vai te explicar para você, olha, essa daqui é a Pietà, feita por Michelangelo, que do mármore de Bianco Statuário, que foi retirado daquela montanha. Esse é o sommelier. Entendi. Sommelier que faz o trabalho do vinho, em restaurantes também, ajuda você a dar uma ideia de harmonização, prepara a casa de vinho, também eu entendi de vinho, mas quem faz o vinho é o enólogo. Esse é o enólogo.
Agora fala pra mim, o que tem aquela mania assim de ficar agitando assim? Isso faz o que com o vinho? Vai, explica. Eu gosto muito nas minhas palestras, quando eu falo de vinho, eu gosto muito de desmistificar o vinho, tá? Tem muita coisa no vinho que as pessoas acham que o vinho é uma bebida assim para ditar regras de etiqueta, e não é. O vinho é uma bebida democrática feita para o seu paladar, uma bebida que te agrade, entendeu? Para te trazer prazer, não para ditar regras de etiqueta. Eu pessoalmente, não sou uma pessoa que fica girando a taça. Existe um porquê de girar a taça, tá? Você gira a taça por quê? Porque ao ficar em contato, com mais contato com o oxigênio, o vinho se abre mais, as pessoas dizem. Você vai conseguir sentir as camadas aromáticas mais do vinho. Quando o vinho entra em contato com o oxigênio, ele abre, ele aflorece. Libera as camadas aromáticas. Então, por isso que você sente. Quando a garrafa está fechada, você coloca na taça. Primeiro você sente um pouquinho, sem girar a taça antes, e ver quais são os aromas que você sente nele. Você sentiu alguma coisa? Cada um sente uma coisa, isso é uma coisa bem particular da pessoa. Entendi. Você não precisa se preocupar, porque ela está sentindo isso, eu não estou conseguindo. Não tem nada a ver. O importante é você sentir alguma coisa, aquilo que você sentiu que é o bom. Tá? Entendi. Você depois depois que você cheirou a taça, você sentiu os aromas, sentiu um aroma ou outro, daí você gira a taça para o vinho entrar em contato mais com o oxigênio, para ver se ele floresce, se ele abre outras camadas aromáticas, se você sente outras coisas, se ele melhora, tá? Se ele melhora. Se ele melhorar, maravilha, entendeu? Agora, se ele não melhorar, piorar, você gira a taça pro outro lado, que os aromas voltam como estava. Pelo amor de Deus, essa eu não sabia, Fernando. Mas como não existe assim? isso, é brincadeira. O que eu quero dizer é o seguinte, sim, você pode girar, mas não tem que ficar girando toda hora a taça, tá? É uma coisa que é verdade, pode se fazer, mas tem muita gente, produtores de vinhos, amigos meus que eu conheço, inclusive eu tive a oportunidade de sentar com o Marquês Piero de Antinori, que é o maior produtor de vinho da Itália, da vinícola Antinori. Eu tomei um vinho com ele, o vinho foi servido para ele brindou comigo, nem olhou a cor do vinho, entendeu? Ele não cheirou, não girou a taça, não fez nada, é o maior produtor de vinho do mundo. Quer dizer, então, é aquilo, ele sabe que ele estava bebendo, lógico, não é aquela coisa, aquela loucura, que se você é a pessoa... um pouco se a pessoa, a pessoa, ela gira tanto que você, quando ela levanta a mesa, ela sai girando também. Porque não. Meio não tem exagero, necessidade, né? faça devagarzinho, um pouquinho para sentir, tudo bem. E outra coisa, Fernando, que eu acho assim, né, a gente que não é da área, que como a gente gosta de vinho, mas é bem leigo, né? Numa degustação, né, a pessoa pode tanto engolir quanto cuspir o vinho, é tão normal, né? Super normal. Mas a degustação, na verdade, seria, na verdade... Mas por quê? Isso seria para especialistas de vinho. Isso, para especialista, tá? na degustação. Sim. Mas isso que eu quero entender, por que Porque a possibilidade, assim, ó, tipo, por que o cuspir ou o engolir? Porque é o seguinte, imagine que você vai fazer uma degustação de vinhos, tá? Você é convidada para uma degustação de uma série de vinhos. São 400, 500 rótulos de vinho que você experimenta. Obviamente você não vai engolir todos, porque você sai bêbada. Faz sentido. Tá? Imagina, ainda mais... Outra coisa, você tem a pessoa que faz... já fica ela leve. coloca na boca o vinho, e de você colocar na boca o vinho, você deixar ele dar uma sambada, o que eles fazem, que nós fazemos quando a gente vai fazer esse tipo de coisa, você já tem a percepção dos elementos do vinho. Então você sente na boca, você não precisa engolir ele. Tá. Sim, engolir seria interessante, mas você não pode engolir todos os vinhos porque é muita coisa. Mas de você colocar na boca, você já consegue sentir a acidez, a parte tânica do vinho, porque a hora que você joga de volta, você cospe o vinho, vai ficar aquele retrogosto, né? Você vai ficar aquela persistência, vai ficar um pouco a acidez que que traz o frescor, que saliva a sua boca, entendeu? Ou então aquela sensação de secura um pouquinho na língua, no céu da boca, que são os taninos, entendeu? Então é assim que a gente percebe a qualidade do vinho. De colocar na boca e de cuspir, você já consegue sentir a qualidade, o estilo de vinho, enfim.
É por isso, mas você não precisa beber todos, não. Ninguém nem agora bebe. faz Senão, sentido, porque imagina. senão é muito vinho. Nossa, imagina se sou eu, gente. Mas nada do céu. impede, depois daquele vinho dos dois que você mais gostou, tudo, você Aí, comprar uma garrafa, daí você pega e toma. Ah, ok, né? Fernando, fala assim brevemente pra gente, porque com certeza, assim, aqui, infelizmente no podcast, não tem como a gente faz uma coisa mais sucinta. Mas deve ter, assim, uma explanação imensa, né? Quais são os tipos de vinho? Os tipos de vinhos, são, temos vinho branco, tinto, rosé, tá? Que isso nós chamamos de vinhos tranquilos. São os vinhos que não tem os gás carbono, a borbulha, chamam vinhos tranquilos, tá? Depois nós temos vinhos fortificados, que é tipo o vinho do Porto, o vinho Santo seria na Itália, o Sauternes na França, enfim, são vinhos para sobremesa, para tomar com sobremesa, aqueles que parecem um licor, mas não é um licor, tá? São vinhos mais doces e com teor alcoólico muito alto, são vinhos para tomar com sobremesa. E tem os espumantes, que as pessoas aqui chamam de champanhe, só que champanhe no Brasil não pode falar, que é uma denominação de origem, que é os que tem o gás carbônico no vinho, que tem as borbulhinhas, tá? Então são os espumantes. Esses são os tipos de vinhos, tá? E todos são vinhos. Espumante é vinho, tá? Que é o champanhe. Nunca parei pra pensar que champanhe é vinho. Sim, é um vinho com gás carbono aprisionado dentro. E o vinho tranquilo, ele é um vinho que foi feito e foi liberado todo o gás carbônico no ar, entendeu? Então não ficou as borbulhinhas. Ai, que legal! Tá? Ai, que legal. Isso é um processo, na verdade, de fermentação, tá? Das leveduras que comem os açúcares e transformam em gás carbônico. Você aprisionando isso, ele fica preso na garrafa, as borbulhinhas. A hora que você abre, você começa a ver o gás carbônico sair. Que legal, Fernando. Mas que é vinho. Joia, é vinho. Tá? Tudo é vinho. Vinho tranquilo é mais para você harmonizar com comida, esse tipo de coisa. Vinhos fortificados, que são vinho do Porto, aqueles vinhos mais doces, são vinhos para sobremesa. Esses vinhos fortificados seriam suave? Não, isso é uma outra coisa. Os vinhos fortificados são, por exemplo, o vinho do Porto. Já tomou vinho do Porto? Então, né? Sei lá, eu acho vinho que eu do já, Porto, mas eu não... ou o vinho santo italiano. Em cada país, por exemplo, tem um outro vinho muito famoso na Hungria que chama Tokaj, que era o vinho preferido de Napoleão Bonaparte, né? Eu gosto de contar muito de falar essa história, porque também é um vinho que para você tomar com a sobremesa. Ou você pode tomar um cálicinho depois no final, mas não é um vinho para você ficar tomando. Não é, tá? Entendi. Ele vai muito bem com uma tortinha de chocolate, dependendo do... Pra quebrar esse doce, assim? Não, porque ele harmoniza com o outro doce. Ele não passa por cima e nem o doce passa por cima. Entendi. Ele harmoniza. Ele é um vinho feito para você comer com sobremesa, porque ele é doce. Que legal. E a sobremesa geralmente é doce, né? E Fernando, fala pra gente, assim, como escolher um bom vinho? O bom vinho você escolhe de acordo com o vinho que você gosta, tá? O bom vinho, o melhor vinho é aquele vinho que você gosta. Até você encontrar um dia um outro que você goste mais. Porque eu sempre falo, porque indiferentemente do amor, a infidelidade no vinho é essencial. Essa é nova pra mim. O vinho é assim, entendeu? O vinho você tem que ir tomando para você ver que os estilos são estilos diferentes de vinho, tá? E você sempre vai achar vinhos diferentes que você gosta mais ou que você gosta menos, ou você vai ter o seu estilo de vinho, você vai ter os seus estilos de vinho, porque cada vinho tem uma proposta e um estilo. O mais importante é você acertar a proposta do vinho. Para que você quer aquele vinho? Entendi. A ocasião do vinho, entendeu? Porque daí não tem preço e não tem nada, entendeu? O vinho bom é aquele vinho que você gosta e que cabe no seu bolso. Legal, boa, né? Porque assim, às vezes um vinho barato também pode ser bom. Muito bom, muito bom. Por exemplo, você não vai levar um vinho extremamente caro, por exemplo, também um vinho tinto na praia. Eu, quando vou na praia, eu tomo só vinho, ou tomo espumante, mas eu levo coisas, entendeu, com preço razoável. Eu tô na praia, não faz sentido eu levar um vinho de R$3.000 na praia, né? Fica até estranho. Né? E um vinho do dia a dia não são vinhos caros, porque ninguém pode ficar também abrindo garrafa de R$1.000 todo dia que vai almoçar. Jesus, não? Não, e o vinho faz parte do alimento. Então, se ele faz parte do alimento, ele tem que estar presente nas duas principais refeições. No almoço e no jantar, até de manhã se toma vinho.
só que um pouquinho, entendeu? Então você não vai abrir garrafas caras de vinhos, entendeu? Todos os dias. O europeu não faz isso, o europeu toma o vinho do dia a dia, o vinho do dia a dia é um vinho, entendeu? Mais simples, vamos dizer assim, não que seja ruim, mais simples e custa muito menos, para você poder apreciar, entendeu? Todo dia. Com frequência, né? Mas existem os grandes vinhos, tá? Tá, sim, né? Só de falar de Só 3 falar mil essa. reais aqui eu já quase Não, infartei. isso ainda é pouco. Pelo né? amor de Deus. É pouco? Tem vinho caro assim? Muito mais caro. Mas são vinhos pra você, entendeu? É diferente, não é um vinho pra você tomar no dia a dia. Né, com certeza. Imagina eu, né? Gostaria muito, mas não é. Gente. E Fernando, o vinho, ele se toma gelado ou temperatura ambiente? Depende de onde você tá. Que país que você tá? O vinho tem que ter uma temperatura, tá? Gelado, não. Porque se ele estiver muito gelado, você perde os aromas do vinho, você não consegue sentir. Então vamos supor, se a taça ficar toda embaçada, porque está muito gelado o vinho, você provavelmente não vai sentir os aromas do vinho. Lembra que você está falando de girar a taça? Aqueles aromas que você vai sentir, que eu vou sentir um outro e ela vai sentir um outro, você talvez não sinta mais. E também você perde muito quando você coloca na boca. É que nem cerveja. Cerveja, a gente tem mania de tomar cerveja no copo congelado, né? Aquilo na verdade não é certo, aquilo é um erro, não se toma cerveja assim, porque você também perde os aromas da cerveja. Verdade! Não se pode, o vinho também. Agora, a cerveja você pode tomar um pouco mais gelado que o vinho. Agora o vinho, os tintos, sempre no Brasil como país quente, eu diria em média de 15 a 16 graus, tá? E os brancos de 8 a 12, de 8 a 10. Os espumantes também um pouquinho, mas não mais baixo que isso a temperatura, não gelado, porque você vai perder as camadas aromáticas do vinho e também você não vai sentir no palato o vinho. Entendi. Então a temperatura é importante. Eu vou ter que falar uma coisa sincera que, pelo amor de Deus, eu não tenho esse paladar apurado, aguçado, você acredita? Mas isso daí é uma coisa que vem com o tempo, porque como eu estava dizendo para você, quanto mais você toma vinho, não é em quantidade, porque vinho não foi feito para você beber em quantidade. Sim, quanto mais você se dá o prazer de apreciar estilos de vinhos diferentes, o que vai acontecendo? Você vai apurando o seu paladar. É dessa única forma. Ninguém consegue já tomando vinho, consegue, mas já tomar, já gostar de primeira, não. Ela vai apreciando, primeiro ela gosta daquele um pouquinho mais doce, o dele seco, depois ela sai desse vinho, ela começa a pegar um pouquinho mais de gosto para outras coisas. Essa é a minha questão, eu gosto mesmo do suave, e assim, e o demi de vez em quando, mas o seco eu gostei lá atrás, hoje eu não gosto mais. Olha que esquisito isso. Você tem que dar a oportunidade de tomar estilos diferentes de vinhos tranquilos, tá? Porque cada região... Gostei do vinho tranquilo. Não sabia vinho tranquilo, porque cada região, se você tomar um vinho, por exemplo, na Toscana, por exemplo, ele tem uma característica, por ser uma uva, por exemplo, da Sangiovese, que é a uva típica da região da Toscana, Itália, é uma uva que traz um vinho com uma acidez um pouco mais pronunciada. Lembrando-se você que a acidez é importantíssima no vinho, a acidez do que te dá o frescor no vinho, que é importante. Então, tem que ter acidez, tanino e álcool. Os três precisam ter no vinho, senão não é vinho. Não é vinho. Então essa é a composição do vinho. Isso precisa existir. Tem outras coisas também, lógico, mas essa composição principal você precisa ter no vinho. Que legal. E se você toma um vinho de um país mais quente, região bem mais quente, você vai pegar um vinho um pouco mais frutado, um pouco mais guloso. Talvez esse caia melhor para você. Entendeu? Entendi. Por quê? Porque a uva amadurece mais. Quanto mais madura a uva, tem a tendência de dar vinhos mais alcoólicos, mais untuoso na boca, mais beladão, vamos dizer, mas não é melado, mas mais pesado na boca, que dá essa coisa. Encorpado, algo assim. Não, porque o corpo de vinho, na verdade, é o peso na boca. Sim. Ele pode ser encorpado ou não encorpado, vai trazer um estilo de vinho pelo clima quente que talvez te agrade. Mais do que um vinho, vamos supor, clássico, vamos falar um vinho clássico, que são vinhos mais rústicos, com acidez um pouco mais pronunciada, que são excelentes. Eles são até os mais caros que tem, mas isso é uma questão gradual, tá? Você vai graduativamente, você tem que dar a oportunidade de ir provando vinhos de lugares diferentes, não de uvas.
A uva pode ser a mesma uva, mas de lugares diferentes, países e regiões diferentes. Ai, que legal, Fernando. E Fernando, fala uma tática aqui pra gente. Por que o vinho deve ser guardado deitado? Não são todos os vinhos, tá? Não são todos os vinhos. Só os vinhos que, por exemplo, que os vinhos que tem rolha, tá? Porque o que não tem rolha, aquele screw cap, isso não tem nada a ver com qualidade do vinho. Ele tem muitos vinhos screw cap, entendeu? Que são maravilhosos e custam caríssimos. Então, esquece o negócio de, não tem rolha, não é bom, não tem nada a ver. É a proposta do vinho. Um vinho que tem screw cap, entendeu? É um vinho que foi feito para se tomar jovem. O produtor já fez a screw cap dizendo para você, o vinho está dizendo para você, me tome agora. Eu fui feito para se tomar agora. E os vinhos de rolha não. Os vinhos de rolha você pode deixar deitado, guardado. Por quê? Para ele descansar. A rolha sofre uma microoxigenação, tá? E isso daí ajuda no quê? Ajuda a amaciar o vinho com o tempo. Amaciar os taninos, os ácidos dos vinhos e o álcool também. Ele amacia. Mas a maioria dos vinhos hoje em dia você não toma vinhos velhos, guardados. Não, são pouquíssimos, senão você perde o vinho. Você tem que tomar jovem. Mas se você tem rolha e tem um vinho tinto legal, bom, você pode deixar ele guardado, de preferência deitado. Deitado num lugarzinho sem então luz, a questão sem de nada. estar deitado é por conta da rolha, então. É por causa da rolha, muito por causa da rolha e o vinho ele gosta de ficar. Depois você tem que girar um pouquinho a garrafa, porque alguns vinhos têm sedimentos dentro, enfim, mas não são todos os vinhos, na verdade é a menor parte dos vinhos. Tá? Esses vinhos geralmente são caros, tá? E você precisa ter um cuidado maior com ele. Mas ele também tem um tempo de vida, tá? Ele também tem um tempo de vida. Não existe aquele quanto mais velho o vinho, melhor, não. Isso é o contrário. Verdade! Olha, então, vamos acabar com essa Principalmente os vinhos brancos e os espumantes, vocês devem tomar jovens. Porque quanto mais jovem, mais frescor tem. Eles têm mais acidez. Então, são feitos para tomar jovens. Você pode deixar guardado um tempo. Os vinhos tintos, alguns são vinhos de guarda. Tem alguns que chegam até 20 anos, mas eu acredito que passando disso você já perde o vinho. Tá? Daí você morre o vinho. Mas a grande maior parte no mercado é para você tomar em 5, 6 anos no máximo. Não guarda mais do que isso. 3 anos, 2. Que legal, que bom. E, Fernando, eu vi uma curiosidade, né, que fala que o vinho, uma dica, né, ele não deve ser guardado na cozinha. Isso é verdade ou não? É verdade, é verdade. Na cozinha, pelo aspecto do como é a cozinha, o vinho geralmente, se é um vinho, por exemplo, desse que eu falei, de guarda, que é um vinho que ele precisa de um tempo guardado na garrafa para ele se tornar melhor, para ele se amaciar, para ele se tornar melhor, entendeu? Ele precisa estar num lugar sozinho, quietinho, com pouca luz, sem trepidação, esse tipo de coisa. A cozinha é um lugar onde, talvez, é o lugar mais agitado de qualquer casa. Principalmente se colocar um vinho na geladeira, você perde o vinho rapidinho, por causa da turbulência do motor, da agitação do motor da geladeira, já estraga o vinho. Entendeu? E é um lugar muito claro, entendeu? E outra coisa, muitas diferenças de temperatura. Essa oscilação de temperatura também deixa o vinho, você pode perder o vinho muito facilmente. Então, na cozinha não é o melhor lugar para se deixar. O vinho tem que ficar num lugar com a temperatura. Quem puder, uma adeguinha mesmo, né? Uma adeguinha ou num lugar sozinho, tranquilo, o vinho, que não bata muito sol, que não tenha muita diferença de oscilação de temperatura, um lugar mais escuro. Isso para vinhos, que eu falei para você, que realmente precisam ficar. Agora, se é um vinho branco, esse tipo de vinho, tranquilo. Você toma rápido, né? Vinho para se tomar rápido. Melindroso, né? Esse vinho, né? Melindroso, né, rapaz? Melindroso. Aí uma outra curiosidade que eu achei interessante, que parece que não encaixou na minha mente. O vinho branco também pode ser feito com as uvas tintas. Sim, os vinhos brancos podem ser. Sabe por que a gente pensa que o vinho branco é feito com a uva verde? Com a uva verde. Sim, é feito. E é feito. A maior parte dos vinhos brancos é feito de uvas verdes. Sim. Muitos vinhos brancos são feitos de uvas tintas, porque o que acontece, o que dá a cor no vinho
É uma substância que se chama antocianinas, presente na casca da uva, principalmente na casca da uva tinta, que são aquela roxa. E o que dá a cor ao vinho é a casca, que tem esses pigmentos que eu falei que chama antocianinas. Ah, sim, porque dentro realmente... Porque dentro, o mosto que tem dentro da uva vamos supor, é transparente, digamos assim. Então o que acontece? Quando você vai fazer um vinho branco de uvas tintas, o que você faz? Vamos dizer, a grosso modo, é muito fácil. É simplesmente na hora de você fazer a prensa, a maceração e a fermentação, não deixar a casca tinta em contato com o mosto, porque ela que tinge o mosto. Então você retira isso, o vinho fica branco. Se você deixar em contato, ele vira um vinho tinto. E se você deixar em contato por apenas, vamos supor, umas 2 horas, fica um vinho rosé. Olha, gente, que legal! Porque tingiu um pouco, você deixou pouquinho tempo, tingiu um pouquinho, você retirou a casca. É o vinho rosé. Sim. É uma das formas. Tem 4 formas, 5 formas de fazer o vinho rosé. Essa é a mais usada, digamos assim. Um pouco contato da uva com o moço. Horas eu estou falando. E o vinho tinto não. Faz toda a maceração, fermentação junto com a casca, fica no tanque de inox. Ele vai tingir por completo. E o branco, agora você não pode fazer o contrário. Você não pode fazer um vinho tinto de uva branca. Ah, é? Porque daí não vai ter como. Sim. E tem o vinho laranja que está na moda agora também, né? Que é o vinho feito com as cascas da uva branca. Entendeu? Faz a fermentação junto com as cascas da uva branca. Se chama de vinho laranja. Não é que a cor é laranja, entendeu? É o nome só. Ah, tá. Ô Fernando, agora assim, uma coisa bem legal de se comentar é assim, ele traz benefícios à saúde? Muitos benefícios à saúde. Eu não sou médico, tá? Eu leio muito sobre pesquisas médicas dos benefícios do vinho, lógico, em moderação. O vinho não é uma bebida para você beber, vamos dizer assim, como bebida alcoólica. Tanto que na Europa é taxado como, a taxa é como alimento, aqui é taxado como bebida alcoólica. Lá faz parte da alimentação, até criança toma. Aqui você vai preso, entendeu? É normal. Porque se você colocar 2 dedos de vinho, 2 dedos de água, é um suco de uva. Tá? Então, moderadamente, a OMS, Organização Mundial da Saúde, ela recomenda para mulher, não para homem, para mulher, meia garrafa de vinho por dia, meia. Verdade! Meia. E eu não tomo isso, nem você. Faz muito bem para uma série de coisas. Uma questão cardiovascular que eu para uma série de coisas. Se eu for colocar aqui, a gente fica até amanhã falando de tanto bem que faz para a saúde, evita umas centenas de doenças, entendeu? Alzheimer, câncer, problema de pele, parte de coração, cardiovascular, tudo muito. E tem uma coisa muito interessante. Ele é muito benéfico para a mulher, para a saúde da mulher também. Talvez seja a bebida que mais seja saudável para a mulher, o vinho. O homem também. Basta que você beba moderadamente. Moderadamente que eu estou falando para você. Uma taça na hora do almoço, uma noite, uma de manhã, ou 2 no almoço. Olha, chique, né? Tomar café. Não, é que eu tomo de manhã uma tacinha de espumante, que é uma prova isso, é uma delícia, entendeu? Olha. Não pode, não todo dia, né? Aqui no Brasil não pode. Porque vai falar que você é bêbado. Tá tomando de manhã, não. Já pensou? Mas é uma delícia, é refrescante com o calor, nós temos clima para isso, né? Sim. Então uma tacinha de espumante, né, que traz um frescor gostoso, num país quente, é uma delícia. Nossa, uma delícia, que legal. Né? Gente, mas Fernando, que papo gostoso. Amei. Dá para ir falando. Dá sim, falando. viu? Nossa. E olha, pessoal, eu deixo aí um recado. Se vocês quiserem algum tema específico ou até mais técnico, a gente entra em contato com o Fernando e ele volta para cá, viu? É que hoje a gente quis abordar mais generalizado e conhecer um pouquinho, mas já deu para conhecer um tantão, né? Que bom. Ai, Fernando, agradeço imensamente. Eu que agradeço, muito obrigado. Foi muito bom, obrigada mesmo, de coração. Podgiza agradece sempre essa parceria que tem com pessoas de vivências assim totalmente interessantes pra gente. Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer meu compartilhar esse assunto que eu gosto muito. E o prazer é meu. E quem quiser me seguir no Instagram é Vivendo a Toscana Tudo Junto. Vivendo a Toscana Tudo Junto.
Como eu falei, eu trabalho com enoturismo, grupos pequenos, no máximo 4 pessoas, parte do vinho, mas muito a parte de história também. Entro em contato, tudo, dou palestras e cursos de vinhos, esse tipo de coisa. Só entrar em contato. Ah, então tá bom. Valeu, galera!